Identidade Cultural na Pós-Modernidade, uma obra do Stuart Hall. A versão que eu estarei fazendo análise aqui é a versão de 2015. Aquilo que falamos, ou que chamamos, ou que muitos filósofos ou teóricos contemporâneos abordam como pós-modernidade, o Stuart Hall vai utilizar um termo bastante próprio, que é o termo de modernidade tardia. Ele não concebia ainda a ideia de uma pós-modernidade. Para ele, estávamos vivendo ainda, ou estamos vivendo ainda, dentro de uma modernidade que é uma modernidade tardia. O Milton Santos falava em alta modernidade. O Stuart Hall vai trazer aqui a modernidade tardia. Então o Hall ele vai pensar esse sujeito contemporâneo como um sujeito fragmentado, um sujeito atomizado. A movimentação e a construção da crítica aqui se faz a partir dessa característica, ou dessa caracterização desse sujeito contemporâneo como um sujeito fragmentado. O Hall ele vai trabalhar essa questão da identidade cultural como sendo uma questão interessante também, fundante para compreendermos ali a atuação dos movimentos sociais que irão tomar corpo a partir da década de 60 e 70. Hall defende que a identidade ela é uma celebração ao móvel, ou seja, a identidade contemporânea ela está em constante movimento. Palavras como descentralização, deslocamento e fragmentação são bastante presentes na concepção ou nas concepções desse autor no que diz respeito à identidade. E o Stuart Hall ele vai trabalhar com algumas dimensões muito importantes para que tenhamos a compreensão desse pensamento, do pensamento do autor. Diante das mudanças na contemporaneidade tardia, ou modernidade, ou pós-modernidade, caracterizada pela descentralização, pelo deslocamento, pela fragmentação. O autor apresenta três concepções muito distintas da identidade. Primeiro, ele trabalha com o sujeito do iluminismo, depois ele vem, na sequência, com o sujeito sociológico e culmina com o sujeito pós-moderno. Bom, o que é esse sujeito do iluminismo? O sujeito do iluminismo é um sujeito encaixado no seu tempo, é um sujeito autônomo, é um sujeito individualista, é um sujeito reflexivo. Depois ele parte para a ideia de um sujeito sociológico. Este é interacionista, este está, encaixado na estrutura social, ele está construindo e se construindo dentro dessa estrutura social. E nós temos também um sujeito pós-moderno de identidade móvel. É exatamente nesse ponto que a gente vai ter a reflexão sobre a construção da identidade na pós-modernidade, quando Stuart Hall ele trabalha a ideia de um sujeito pós-moderno completamente em movimento. E é isso que a gente vai começar a trabalhar daqui para frente de maneira mais detalhadamente. Então, vejamos. O sujeito do iluminismo, ele estava baseado na concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades da razão, da consciência e da ação. O sujeito era o centro. Então, nós temos ali um núcleo interior que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia, colocando a própria noção de identidade em questão, e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo, um contínuo idêntico ao longo da existência do indivíduo. Esse sujeito, ele muda pouco, ele compreende como aquela geração que permanecia por mais tempo no emprego, que era enraizada nas tradições e pouco flexível. Então, o sujeito do iluminismo é o sujeito que ele está começando a caminhar dentro de uma perspectiva de autonomia. O sujeito do iluminismo, ele é, portanto, um sujeito que ele está buscando colocar toda essa questão cultural, essa questão da identidade, da formação desse sujeito em um debate frequente. Então, nós temos ali a ideia de uma identidade em trânsito. Depois, ele apresenta ainda no livro o sujeito sociológico. O que é esse sujeito sociológico? A identidade nessa concepção sociológica, ela preenche o espaço entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público. O sujeito define a sua identidade na relação e na interação com a sociedade, com a alteridade. Assim, se eu sou bom, é porque o outro é mau. Então, eu vou sempre analisar o sujeito sociológico a partir da estrutura social, a partir daquilo que ele compreende ou daquilo que ele vivencia dentro da sua interação com o outro. Então, esse sujeito sociológico, ele é parte de uma engrenagem social
que está se construindo na comparação e, ao mesmo tempo, está construindo e refletindo na estrutura social, onde as instituições ainda têm forte influência sobre ele, apesar de certa autonomia, principalmente em relação à igreja. Aí nós temos isso como fruto das ideias iluministas. Então, nós estamos tendo ali todo um movimento iluminista que está se desvinculando da ideia da igreja, ou das ideias da igreja, dos pressupostos religiosos, e está gerando ali, então, uma identidade cada vez mais autônoma. Então, esse indivíduo, ele está, apesar de ser um sujeito que está dentro da engrenagem sociológica, ele ainda está dentro de uma estrutura de comparação, ou seja, ele está dentro da sociedade e a vida social acaba gerando camadas na formação dessa identidade. Ele está o tempo todo agindo por comparação. Bom, a identidade então, ela costura, ela sutura ali toda uma ideia dentro de um corpo estabilizante desses sujeitos, que são ainda as instituições. Então, os mundos culturais que eles habitam estão reciprocamente, de certa forma, unificando-os de alguma maneira. Então, esse é o sujeito sociológico. Apesar do deslocamento, apesar da fragmentação, apesar das questões que vêm lá do iluminismo, que nasce com esse sujeito do iluminismo, mas que aqui no sujeito sociológico nós percebemos ainda um imbricamento, né, dessas concepções. Nós vamos ter um sujeito que ele já é autônomo, ele já tem toda uma ideia de um pensamento autônomo, distanciado aí das tradições religiosas, mas ele tem também ele vê dentro da sociedade a sua interação e a sua construção identitária a partir do outro. Esse é o sujeito sociológico, mas como entender o deslocamento? Porque esse sujeito, ele parte do sujeito iluminismo, do sujeito deslocado ali, do sujeito já indo para um processo de desencantamento, ou melhor, um processo de ruptura com as tradições. Aí passamos ao sujeito sociológico, que já vem dessa ruptura com a tradição, e nós temos um deslocamento. Então, o Hall, ele vai falar sobre um deslocamento. O que vem a ser esse deslocamento? Como se deu essa quebra desse sujeito? Então, esse sujeito, ele não se auto-quebrou. Ele foi quebrado. Mas ele foi quebrado por quais agentes? E a gente vai pensar, na perspectiva do Stuart Hall, que esse sujeito ele foi quebrado por uma série de fatos históricos, narrativas e diferentes teorias ou concepções do mundo e de diferentes cosmovisões que implementaram uma era de disruptura. Então, a partir do século XVI, nós vamos ter uma estrutura deslocada. E vamos pensar na estrutura deslocada enquanto aquela estrutura em que o centro do poder ele está deslocado, ele já não é mais único. Então, no século XVI, a gente vai ter a quebra da hegemonia da Igreja Católica enquanto um centro de poder hegemônico. Então, nós vamos ter ali, em seguida, o livro vai tratar de alguns fatos que contribuíram para a emergência dessa nova concepção dentro do universo da cultura. Então, nós vamos pensar nas ideias renascentistas, nas ideias da reforma protestante, que colocou o homem mais numa perspectiva de centro, podendo escolher a maneira como professar a sua fé, podendo escolher as possibilidades de análise, por exemplo, de estudos das escrituras a partir de si próprio e não a partir do outro, ou seja, um livre acesso às escrituras. Mas tudo começa com as ideias do humanismo, que são oriundas do renascimento cultural lá na Itália, no século XVI, e que se espalhou rapidamente pela Europa e pelo mundo conhecido, pelo mundo ocidental sobretudo. Então, a figura importante que deu origem a essa concepção e a uma formulação primária desse pensamento foi o René Descartes. Então, o René Descartes, com o seu cogito ergo sum, ou seu penso, logo existo, ele desloca o sujeito da hegemonia do pensamento eclesiástico, introduzindo na razão autônoma. É exatamente essa introdução nessa razão autônoma que vai fazer o primeiro ponto de deslocamento, isso ali por volta no início ali do século XVI. Esses foram pensamentos que fizeram a quebra, fizeram a ruptura. Então, nós vamos ter
desde o René Descartes, depois nós vamos passar pelo Adam Smith. Não poderíamos deixar de falar sobre o Immanuel Kant, e aí a gente vai ter no Kant toda uma ideia de autonomia, de ruptura, onde ele fala de uma maioridade da humanidade, que esse ser humano ele ainda está na sua menoridade até que ele passe a pensar por si só. Então essa maioridade seria a maioridade da razão. Vamos entender essa maioridade como a possibilidade do homem deixar de lado as metanarrativas, as questões mais ligadas à tradição religiosa católica e trilhar pelo caminho da razão. Aí a gente vai ter também um pensamento um pouco mais adiante, e aí a gente está falando a partir de 1848, século XIX, com as ideias do Karl Marx, sobretudo nos livros O Capital e mais, talvez, eu penso que de uma maneira mais intensa, a partir do Manifesto Comunista. Então nós vamos ter todas essas ideias, esse arcabouço de ideias que vão gerar um descentramento, que vão trazer a ruptura, não é? A fragmentação desse homem. Então esse homem do iluminismo, esse homem sociológico, ele acaba chegando dentro de uma ideia de um homem pós-moderno. Então todo esse movimento conceitual gerou a ideia de autonomia, de ruptura com um modelo de pensamento hegemônico, criticando e propondo outras possibilidades de ser e de existir. Em outras palavras, outras pautas foram colocadas sobre a mesa. E uma das consequências, nós vamos ter o início dos movimentos sociais, começando com o feminismo e posteriormente as causas ligadas aos movimentos contra o racismo e demais movimentos identitários que vão lutar pela sua autonomia, pelo seu direito de ser e de existir. Então, algumas categorias do pensamento que estão propostas no livro são categorias como paisagens sociais, que aí está indicando para a gente um cenário de uma paisagem social completamente diferente daquilo que existia, ou que até o século XVI vinha se configurando. Isso se a gente considerar mais de 1000 anos de Idade Média, onde a hegemonia do pensamento ela era bastante homogênea, ou pelo menos com uma tendência à homogeneização. Nós vamos ter a globalização e o seu impacto na identidade cultural, é uma outra categoria que o Stuart Hall vai utilizar, a ideia de uma globalização e do impacto dessa globalização na formação da identidade cultural, seja pelo encurtamento das distâncias, pelo acesso que as populações e os povos e as etnias elas terão com outros povos, com outras etnias, com outras populações, e as descontinuidades. Ele também vai trazer uma categoria que é muito importante, que é a categoria de hibridismo social. Então, o Stuart Hall faz uma análise, uma leitura da sociedade, levando em consideração os principais aspectos da sociedade moderna, ou da sociedade pós-moderna, ou da modernidade tardia. E o autor ele traz para a gente conceitos e categorias bastante importantes para definirmos ali a ideia de multiculturalidade das sociedades humanas. Isso vai contribuir para que possamos assumir posturas mais respeitosas diante das identidades plurais, evitando aí aquilo que se chama de identitarismo, que é exatamente a ideia de superioridade de um pensamento sobre o outro. Acontece um fenômeno interessante, que é a retirada da tradição. Então, a tradição foi retirada, mas há uma problematização. É que essa tradição que foi retirada, não foi colocado nada no lugar dessa tradição. Então, o que temos é um homem que já não se encaixa mais no iluminismo, também mais não se encaixa totalmente no racionalismo, porque tanto uma teoria quanto a outra, tanto uma concepção de mundo quanto a outra, não deu as respostas que esse homem contemporâneo tem procurado. Então a tradição foi retirada, mas nada foi colocado no lugar. Então esse homem continua desencaixado daquilo que era o homem sociológico, mas ele também está em constante movimento e assumindo novas identidades, ou a predominância de uma das identidades. Na verdade, o que temos é uma multifacetada forma de ser e de existir na contemporaneidade. Porque é o que o Stuart Hall vai chamar desse homem híbrido.
Nós vamos ter ali múltiplas identidades, a predominância de uma ou de outra, mas eu penso em algo interessante, que essa predominância de uma ou de outra identidade, ela está buscando sempre uma autodefinição. E é um processo constante. O Sigmund Freud, em seu livro Mal-Estar na Civilização, ele acaba trazendo ali a ideia de que esse homem que é o tempo todo dentro da sociedade sendo regulado em seus desejos, ele acaba sendo, de certa forma, sendo conduzido a um constante mal-estar. Isso porque os desejos não poderão ser todos realizados, então a gente vai ter um indivíduo que ele vai buscar uma identidade, ele vai buscar se significar dentro desse estado de coisas, mas ele não tem a plena liberdade de decidir ou de alcançar todos os seus desejos, de realizar todos os seus desejos. Então nós vamos ter um tempo bastante controverso, que é a contemporaneidade, e os estudos do Stuart Hall acerca da formação da identidade cultural na pós-modernidade são estudos que nos ajudam a compreender a diversidade, compreender a pluralidade de identidades, a pluralidade do paisagismo social em que nos encontramos. Aí você pode fazer uma pergunta assim, mas o que ele quer, onde ele quer chegar? O Stuart Hall não é prescritivo, ele está trazendo uma reflexão acerca de como se dá a construção dessa identidade pós-moderna ou dessa identidade que se configura dentro de uma modernidade tardia. Então, o que nós vemos aqui é a construção de uma identidade a partir de uma série de possibilidades, a partir de uma série de contatos, a partir da globalização, a partir da informação, a partir dos deslocamentos e a partir de concepções de mundo que não mais são concepções hegemônicas, concepções que estão dentro da ideia ali de uma sociedade encaixada, de uma sociedade formatada dentro de ideias tradicionais, ou melhor, de ideias fincadas em tradições consolidadas. O que nós temos então é uma identidade cultural bastante fragmentada. É assim que o Stuart Hall percebe ou estuda e traz para a gente essas reflexões no seu livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade.